Promulgada em dezembro de 2016, a emenda constitucional do teto dos gastos limitou o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. Pela regra, as despesas públicas não podem ter aumento real, apenas reajuste pela inflação. Alguns senadores defendem que a medida é necessária para o ajuste fiscal. Outros acham que ela impede investimentos públicos. Com esse teto, a economia dificilmente voltará a crescer, porque você não tem condição de fazer investimento em infraestrutura, você não tem condição de fazer aumentar o investimento em políticas redistributivas, como saúde, educação, assistência social, que tem um caráter redistributivo e que chega em todo o país. Eu, pelo menos, não vou ter nunca no meu travesseiro essa dor na consciência de que votei esse absurdo em congelar o dinheiro da educação e da saúde para os próximos 20 anos, que foi isso que aconteceu, o resumo dessa PEC. Porque eles continuaram com o dinheiro autorizado justamente lá no primário para poder pagar dívidas, para poder pagar juros intermináveis que o nosso país tem. E com isso neutralizando qualquer tipo de investimento que nós pudéssemos ter. Eu acho que essa emenda precisa ainda permanecer para disciplinar os gastos do governo federal, para dar estabilidade. E com essa emenda nós estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Imagine se deixasse de existir essa emenda, o nosso problema só aumentaria. Relatório da Instituição Fiscal Independente sinaliza que no ano de 2019 e de 2020 o teto deve ser cumprido. A expectativa é que em 2021 e em 2022 o risco de descumprimento se torne mais elevado. Esse ano, por exemplo, em 2019, tem uma folga em torno de 36 a 37 bilhões de reais. Por quê? O teto de gastos é calculado em 1.407 bilhões. O gasto efetivamente realizado deve ficar em torno de 1.370 bilhões. Então, essa diferença de 37 bi, ela mostra que há uma certa folga no teto de gasto, o que não quer dizer que as despesas não estejam sendo contidas. A gente observa que as despesas chamadas discricionárias, que é onde o governo tem maior poder de remanejamento, elas estão já num nível historicamente baixo. Isso inclui investimentos, as bolsas de estudos que são concedidas, de pesquisa. Então, é verdade que há uma restrição fiscal maior, mas não é o teto de gastos que está gerando, por enquanto, essa restrição. No início do mês, o governo sinalizou que poderia flexibilizar o teto de gastos. Para Felipe Salto, essa não é a melhor saída. É uma regra muito recente. Então, mudar a Constituição não deveria ser que nem mudar de roupa, você troca do dia para a noite. Nós colocamos essa regra na Constituição, agora vamos fazer um esforço para que ela seja preservada. Ela tem defeitos, como qualquer regra tem, mas ela tem algo muito importante, que é apontar o norte da responsabilidade fiscal, do corte de gastos, da contenção das despesas obrigatórias. Da forma como está, é inviável você fazer um orçamento para a educação sem buscar uma alternativa de aumento de receita, seja através da flexibilização do teto, seja através do aumento do déficit. O que nós não podemos é da noite para o dia simplesmente cortar, não é? Porque a gente não pode deixar que as instituições parem.